Eu queria que você abrisse sua Bíblia, já, em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 16. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 16. Gente, se eu der uma enrolada, uma engasgada aqui, é porque eu estou desde manhã, né? Então tem um dó e misericórdia de mim, tá bom? Beleza? 2 Coríntios, capítulo 3, verso 16. Diz assim, o texto bíblico: quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando, diga contemplando, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, diga na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Amém? Meus amigos, eu acredito que você já conhece, já deve ter ouvido esse texto em algum momento, e só dando um contexto do porquê que nós estamos pregando isso essa noite, eu acredito que para quem está vindo algumas semanas já, sabe que nós estamos voltando em alguns fundamentos da casa, tá? E nós temos entendido que precisamos voltar e pregar algumas coisas que a gente pregou há 2, 3 anos atrás. Então, inclusive essa palavra de hoje, ela é um fundamento da casa. E, obviamente, como um pastor de adoração, você vai me ouvir falar mais um pouco sobre adoração, mas hoje a gente vai falar um pouquinho de uma faceta da adoração e da oração também, chamada contemplação. Diga contemplação. Amém? Então, eu acredito que você provavelmente já ouviu alguém citando esse texto. Onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Sim ou não? Geralmente na hora do louvor, aquele ministro que está desesperado porque ninguém está fazendo nada, ele fala assim: onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Daí a pessoa fala: opa, eu sou livre, aleluia, então eu posso erguer minha mão, aleluia, né? Mas esse texto não necessariamente está falando sobre isso. A gente pode, obviamente, interpretar dessa forma, mas se nós formos ver todo o contexto envolvido em 2 Coríntios 3, ele está falando aquele de liberdade e de libertação, ok? Então você vai ver ali o contexto a respeito. Deixa eu até abrir aqui o texto, para a gente abrir todo o texto aqui. Eu vou a partir do 7 para a gente chegar até esse texto, tá? Diz assim: e se o ministério, ele está falando sobre o ministério, a antiga aliança e a nova aliança, tá? E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Pois neste particular, o que era glorioso, já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Ok? Então, você está vendo aqui que Paulo está fazendo uma comparação entre a antiga e a nova aliança. Tendo, pois, tal esperança, agimos com ousadia e não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Lembra da história? Moisés desce do monte, coloca um véu, e aquela glória vai desaparecendo, ok? Pois até o dia de hoje, o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança, não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido, aleluia. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, daí a gente fala do texto que a gente leu agora, quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Então ele está falando do quê?
de um novo entendimento, de uma liberdade na mente, uma liberdade naquilo que nós estamos vendo, uma coisa que a gente ainda não via, porque existia um véu na frente, agora nós temos liberdade. Amém? Vocês entenderam? Então o texto é muito mais do que em sua presença a verdadeira liberdade, amém? E realmente há a verdadeira liberdade, mas está falando sobre muito mais do que só pular e dançar na presença de Deus, o que é muito bom também. Olhe para a pessoa que está do teu lado e fala assim: você pode pular e dançar, aleluia. Ele está falando sobre ser liberto. Então nós somos libertos como? E como nós somos transformados? Contemplando Cristo. E nós somos transformados de glória em glória. E o que a gente vai construir hoje, meus amigos, é sobre contemplação. E o que nós temos contemplado? O que os nossos olhos têm consumido noite, dia e noite? Amém? Deus exige de nós o monopólio da nossa adoração. O que é monopólio, gente? A exclusividade da nossa adoração. Nós fomos criados, eu e você, nós fomos criados com anseio pela eternidade. Deus colocou um buraco dentro de nós, ok? Um buraco de fome, um buraco de sede, um buraco de anseio. E nós vamos apontar esse desejo e esse anseio para algum lugar. E nós precisamos apontar para Deus. Amém? Deus fez isso porque precisa da nossa adoração? Não, porque Ele é autossuficiente. Deus não precisa de você. Amém? Vou embora, acabou o culto, aleluia. Com essa nós terminamos. Semana que vem, se você não se jogar na frente do biarticulado, está tudo bem. Amém? Deus não precisa de nós. Mas olha só que maravilhoso isso. Deus não precisa da nossa adoração, mas Ele deseja o nosso relacionamento conosco. Então nós fomos criados para adorar e termos relacionamento com Ele. Desde a eternidade, existe uma coisa chamada Trindade, que é uma comunidade, uma família de Pai, Filho e Espírito Santo, que se relacionam entre si, e diante de um amor tão grande que eles tinham, eles pensaram, vamos criar a humanidade, porque precisamos espalhar isso para eles. E nós entramos nessa dança de relacionamento com Deus, e todo mundo sabe que houve uma queda. Todo mundo sabe a história de Adão e Eva? Sim ou não? Sim, houve uma queda, e Deus continuamente, em seu plano, Ele tenta não, porque Deus não tenta, mas Ele promove situações para que o povo pudesse voltar a esse lugar de relacionamento. Amém? Estão compreendendo? Estão acompanhando? Então, olha só que incrível isso. Esse princípio que nós vamos trabalhar hoje, além de nós cumprirmos um princípio, que é a contemplação para nos tornarmos como Ele, nós também estamos cumprindo um propósito, que é o relacionamento com Deus. Então nós nos relacionamos com Ele e consequentemente nos tornamos mais parecidos com Ele, de glória em glória. Amém? Amém? Amém. Aleluia. Então vamos lá. Salmo 46, verso 10, você não precisa abrir, para a gente ir tocando o barco. Diz assim, depois você pode anotar e depois você lê, tá bom? Aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações e sou exaltado na terra. Essa palavra aquietem-se é Barak, e Barak é uma das palavras para louvor na Bíblia, que ela fala de uma adoração prostrada, íntima e contemplativa. E mais uma vez, o que nós vamos trabalhar hoje é sobre contemplação e o que nossos olhos têm consumido. David Foster Wallace, ele é um autor que ele não é de uma pauta teológica, ele não é cristão também. Mas olha só que interessante o que ele diz. Nas trincheiras da vida adulta, o ateísmo é algo que não existe. A ausência de adoração não existe.
Todos adoram. A única escolha que fazemos é o que adoramos. Olha só, um cara que não é crente, um cara que não trabalha na pauta teológica cristã, ele fala assim: não existe não adoração. Então eu queria que você repetisse isso comigo: não existe não adoração. Ok? Então em todo tempo nós estamos adorando algo, alguém, algum objeto, alguma coisa. A questão é para onde nós estamos colocando os nossos olhos, ou quem nós estamos adorando, ou o que nós estamos adorando. Amém? Então vamos lá. Qual que é o significado dessa palavra que nós estamos falando tanto, que é contemplar? O dicionário diz assim: fixar o olhar em alguém, algo ou si mesmo. Olha que interessante, alguém, algo ou si mesmo. Cara, com encantamento, com admiração, observar atentamente, analisar. Pergunta: quantas coisas hoje tomam a nossa atenção? Quantas coisas hoje ficamos admirados, encantados ou fascinados? Que não é Deus. E aqui é muito importante, eu gostaria de pegar essa palavra aqui, atenção. Eu gosto de falar que a matéria-prima da revelação de Deus, ela é a atenção. Então não tem como eu receber algo de Deus, uma revelação de Deus, sem ter atenção devida àquilo. Nós precisamos gastar tempo, ter a atenção, prestar atenção, ruminar, mergulhar no texto bíblico. Nós vamos falar isso mais para frente. Mas a matéria-prima da revelação de Deus, ela é a atenção. E hoje nós vivemos num mundo que disputa a nossa atenção em todo o tempo, sim ou não? Cara, eu dei o exemplo hoje de manhã, né? Você sai daqui, você vai ver um outdoor, e daí você vê lá um passarinho ou um leão no outdoor. Você já viu esse outdoor? Daí está escrito assim: se você viu esse passarinho, as pessoas vão ver a sua marca. Já viram isso? Tipo esses outdoor na rua assim? Por quê? Porque, cara, aquilo te chama a atenção toda hora. Você passa por um outdoor, você vê. Tem tanta coisa, você liga o rádio, você abre o celular. Talvez muito mais do que alguns anos atrás, nós estamos cada vez mais mergulhados em coisas que tiram a nossa atenção do que realmente importa. Então, antigamente nós ligávamos a TV e nós gastávamos tempo lá na frente da TV, né? Agora não, agora a gente tem algo que os especialistas aí em comunicação falam que até o smartphone ele já faz parte do corpo humano. Já ouviram essa história? Porque, cara, você sai de casa, você sempre está ali com o celular, e aquilo vai tomando teu tempo, tomando teus olhos, e aquilo vai tomando a sua atenção. E não é de se surpreender que muita gente não tem tido revelação. Talvez. E aqui eu não estou falando de revelação no tipo assim, eu estou vendo isso. Não. Estou falando de revelagem, tá? Mistura de revelação com viagem. Estou falando de revelação de Deus, onde nós gastamos tempo, gastamos a nossa atenção e somos ministrados por Deus. Então, diante de um mundo onde nós temos tanta disputa pela nossa atenção e os nossos olhos, nós precisamos ter cuidado com aquilo que os nossos olhos consomem. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 6, verso 22. E aqui a gente entra mais de verdade na pregação. Até agora era só a introdução. Aleluia. Mateus capítulo 6, verso 22. Diz assim: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os olhos forem bons, diga, se os olhos forem bons, todo o corpo será cheio de luz. E se... Era só os seus olhos forem bons. Tá bom? Já vai ter outra oportunidade de vocês repetirem. Vamos lá, espera. Vai dando glória, aleluia. E se porém os olhos forem maus, digam, se os olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Não precisa repetir. Bem? Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. E o texto continua: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro,
ou irá se dedicar um e desprezar o outro? Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. É interessante a ênfase que Jesus dá aos olhos nesse texto. Eles são como uma lâmpada para o corpo. O que uma lâmpada faz? Ela ilumina o ambiente. Se eles forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Ou seja, aquilo que você consome nos seus olhos pode iluminar ou trazer trevas para dentro de você. Porém, se esses olhos forem ruins, estamos em maus lençóis. Bons aqui significa moralmente saudável, olhos saudáveis, dotados de devoção simples, de devoção sincera a Deus. Meus amigos, aquilo que enche os nossos olhos diariamente, gera em nós o desejo e o anseio no nosso coração. E é interessante que a continuidade desse verso, ele vai falar sobre que nós não podemos servir a dois senhores. Ou seja, você não pode ter olhos divididos. Você não pode apontar para um lado e apontar para o outro. E mais uma vez, nós devemos ter cuidado onde colocamos os nossos olhos e o que nós temos contemplado. Pois aquilo que nós contemplamos fascina e toma o nosso coração e torna aquilo, esse objeto, pessoa ou qualquer outra coisa, o objeto da nossa adoração. Não existe neutralidade na adoração, nós sempre estamos adorando algo ou alguém. Então os nossos olhos precisam ser santos, puros. Amém? A gente já vai falar sobre alguns exemplos aqui. Abre comigo lá em 1 João capítulo 2, verso 16. Vamos lá? Ainda falando dos olhos, tá? Ou o que nós temos consumido com os nossos olhos. 1 João capítulo 2, verso 16. Eu acho que já vai acabar a bateria do microfone, eu acho. Fica ligado aí, meu amigo da mesa. 1 João capítulo 2, verso 16 diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então vamos lá. Aqui está falando da concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Outra versão vai falar sobre o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. O mundo que está falando aqui é esse sistema que nós estamos vivendo hoje, tá, gente? Você está inserido num mundo que tem um sistema falido, moralmente mal e influenciado por Satanás, tá? E se opõe a Deus, amém? O mundo, ele sempre vai apelar para os nossos desejos naturais. Lembra do texto bíblico? Nós somos tentados nas nossas próprias concupiscências. Nós somos tentados nos nossos próprios desejos. Não é à toa que, seguindo nos versículos ali de 1 João capítulo 2, ele vai falar sobre o sistema do anticristo. Fala sobre um sistema antideus que é contra a vontade de quem? Vou dar a oportunidade para vocês de novo, tá? O sistema do anticristo, que é um sistema antideus, que é contra a vontade de quem? Amém, aleluia, vamos lá. É interessante que tudo isso pode consumir os nossos olhos, e olha só que, vou dar um exemplo, vamos partir para alguns exemplos práticos. Como nós contemplamos algo e queremos nos tornar aquilo também. Veja o exemplo das crianças de hoje, amém? Quem tem filho aqui? Quem tem contato com criança? Amém? Quando você vai perguntar para uma criança hoje, o que ela quer ser quando crescer? Algumas é muito diferente. Antigamente era médico, futebol, engenheiro. Eu ia fazer uma piada com engenheiro, mas não vou, aleluia. Mas assim, hoje a criança ela fala assim, quero ser youtuber. Então ela contempla tanto o Lucas Neto, que ela quer virar o Lucas Neto.
E cara, isso é muito ruim assim. Sim? Sim ou não? Os jogadores de futebol, eles não querem mais jogar no campo, eles querem jogar no videogame. Então nós temos um problema aqui também, porque nossas crianças, elas também estão sendo influenciadas, e não é só as crianças, nós estamos sendo influenciados dia após dia. Aquilo que você não queria, agora você quer, porque alguém disse que você precisa, e você está lá olhando aquilo, e fala assim, eu preciso disso, eu estou contemplando tanto que eu quero aquilo, e torna-se o meu objeto de desejo e adoração. É óbvio que eu não estou falando aqui, que se o teu objeto de adoração é um carro, você vai se tornar um carro, mas aquilo vai virar um ídolo na sua vida, amém? Vamos lá? Olha só que interessante, não é só nos tempos de hoje, não é um problema da nossa geração, é um problema de todas as gerações, inclusive na criação e queda. Olha só, vai lá comigo em Gênesis capítulo 3, vamos lá? Vocês estão entendendo, gente? Estão entendendo? Está muito rápido, está legal? Está de boa? Então tá. Então nós estamos falando aqui, lembram que falamos sobre as concupiscências da carne, dos olhos e a soberba da vida? Ainda estamos nisso, tá? Gênesis capítulo 3, verso 6 vai dizer assim: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido que estava com ela, e ele comeu. Vamos lá? O que Eva fez? Viu. Vamos lá? Viu. Ela viu que era o quê? Agradável aos olhos. Agora vamos viajar um pouquinho. A Bíblia não diz isso, mas eu queria que você entrasse no rio aqui. Será que Eva não passou na frente desse fruto várias vezes? E ela olhou aquele fruto e falou assim: bonito esse fruto, pena que não dá para comer, né? Daí ela passou outro dia e falou assim: bonito esse fruto, pena que não dá para comer. Bonito esse fruto, pena que é proibido. Bonito esse fruto, bonito esse fruto. E nós somos tentados aonde? Nos nossos próprios desejos. E é interessante aqui que a serpente vai lá e tenta ela em seus próprios desejos. E o texto vai dizer que ela diz que ela é boa para comer, concupiscência da carne. É agradável aos olhos, concupiscência dos olhos. E desejável para dar entendimento, soberba da vida. Diego, não estou convencido. Tá bom, então vamos lá para 2 Samuel capítulo 11, vamos lá? 2 Samuel capítulo 11. Eva viu, desejou e tomou o fruto. Olha só o que acontece em 2 Samuel capítulo 11, verso 1. Decorrido um ano no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali, viu uma mulher que estava tomando banho, e ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa. O que acontece aqui? Vamos viajar junto novamente? Será que Davi não tinha visto essa mulher outras vezes também? O texto não diz isso, obviamente, a gente não pode afirmar.
Mas ali diz que Davi olhou, viu que ela era bonita e a desejou. Então Davi, acontece a mesma coisa. Viu, desejou, consumiu. Nós costumamos dizer que o crente, o cristão de verdade, ele não cai do nada assim. Ele vai caindo. Você vai abrindo pequenas concessões, algumas coisas dos seus olhos, você vai cobiçando. E logo, logo, as coisas vão se perdendo no caminho. Logo, logo, aquilo que você... Lembra a história de Sansão? É a mesma história de Sansão. Aos poucos, foi abrindo concessões e caiu de vez. Então, por isso que a cobiça é tão perigosa, gente. Aquilo que você deseja e contempla com os seus olhos, você se torna. É o texto de 2 Coríntios capítulo 3. Se você contempla bens e dinheiro, você se torna mesquinho e nunca estará satisfeito. Já viram pessoas assim? Tem muito dinheiro, eu quero muito dinheiro, eu continuo olhando para o dinheiro, eu continuo contemplando dinheiro, eu quero mais dinheiro. Sim ou não? Se o teu pecado é a glutonaria, que é o pecado mais aceito no meio gospel, eu comi até explodir, até estourar o umbigo para fora, tipo frango, sabe? Aqueles frangos que você compra, faz, solta o pino para fora assim. Se você é glutão, você sempre terá espaço para mais uma garfada de comida. Se você contempla a pornografia ou a imoralidade, se tornará um imoral e as pessoas não passarão de objetos para o seu prazer. Se você contempla o seu corpo, nunca vai estar satisfeito a forma como está o seu corpo. Você sempre vai encontrar algum defeito, porque você quer melhorar e melhorar, porque aquilo virou o seu objeto de adoração. Então olha, cuidado que nós precisamos ter com os nossos olhos. Hoje nós temos as redes sociais, coisa que a gente não tinha antigamente. Eu sou do tempo que ainda não tinha internet, gente. Então eu sou o cara que pegou sem internet e veio a internet, certo? Então eu converso às vezes com a minha filha, ela fala assim, cara, como é que vocês conversavam? Eu falei, por telefone? Não, telefone eu sei. Daí você fala assim, cara, telefone, não era todo mundo que tinha telefone. Não sei se quem é mais velho vai lembrar. Telefone era caríssimo. Eu lembro do meu pai trocando linha telefônica por carro. Olha que loucura. Porque era muito caro. Daí veio, obviamente, a privatização das telecomunicações e tal. Melhorou. E uma das perguntas que ela fez para mim esses dias foi assim, cara, mas como que você falava com alguém que estava em outro lugar, assim, que não tinha telefone? Daí eu falei assim, a gente mandava carta. Daí a pergunta dela foi muito legal, mas como que você sabe que eles recebiam? Eu falei, então, não sabe. Se ele responder, recebeu, né? Então olha só, para a gente ficar sabendo de um problema familiar, gente, ou o problema era muito grande, ou a gente só sabia no Natal. Porque a gente se reunia com a família e sabia da vida de todo mundo. Sim ou não? Agora, gente, a gente tem um problema gigantesco. Porque a gente sabe da vida de todo mundo em segundos. E a gente contempla a vida de todo mundo em segundos. Então a gente pega um celular e, gente, eu não estou falando só de você, eu estou falando de mim também, tá? A palavra, ela prega o pregador antes, amém? Então a gente pega o celular e começa, vida dos outros, vida dos outros, vida dos outros, vida dos outros, vida dos outros. Olha só, comprou uma casa, que lindo. Nossa, carro novo, nossa, prosperou, hein? Daí vem aquele negócio de inveja. Calma, não, Deus, glória a Deus, aleluia, Deus abençoe ela. Esses dias atrás eu vi um vídeo vi nas chamadas do YouTube, uma pessoa falando assim, venham conhecer a minha casa nova. Cara, eu não sei quem você é, porque eu quero ver sua casa. Olha o nível que a gente chegou. Então a gente contempla coisas, e aquilo começa a se tornar o objeto da nossa adoração. Então,
o carro que aquele cara tem, a casa que aquela pessoa tem, a vida social que aquela pessoa tem. Eu não sei se você percebeu, mas todo mundo na internet come bem, vive bem, mora bem, tirando as pessoas que fazem vídeo chorando, que também me irrita. O que você falou? Desculpa. Ou dando esmola, mas assim, olha só, é verdade, tem esse daí também, né? Mas assim, olha só que louco isso. A gente está aqui, a gente está aqui observando isso, e admirando, e contemplando, quando a gente menos espera, aquilo consumiu os nossos olhos, e se tornou objeto da nossa adoração. E daí a gente fala que a gente não tem tempo para a Bíblia, a gente fala que a gente não tem tempo para orar, a gente fala que não tem tempo para tanta coisa que é importante. Deus exige a exclusividade da nossa adoração, e consequentemente os nossos olhos. E eu não estou falando aqui que você tem que sair das redes sociais, que você precisa só ficar na igreja, não estou falando isso. Eu estou falando que precisa existir um equilíbrio, e as coisas precisam estar nos lugares certos. Amém? Mateus capítulo 4, verso 10 vai dizer assim: saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Nós olhamos um estilo de vida de uma pessoa e falamos assim, cara, eu quero ser como esse cara. Por quê? Por que o teu exemplo não tem que ser Jesus? Vamos lá, gente. Por que você usa Vans? Que é o tênis do avivamento, aleluia. Porque um dia você viu um monte de gente levantando tênis, e a maioria era Vans. Aleluia, glória a Deus. Amém? E a gente vai contemplando essas coisas, aquilo vai se tornando parte da nossa vida, e os nossos olhos, quando a gente menos espera, se perderam num mundo de informações, e nós estamos desatentos, com os olhos fixados em lugares errados. Martim Lutero vai dizer assim: seja o que for que seu coração se apegue, e em que ele deposite confiança, isso será realmente seu Deus. João Calvino vai dizer: o coração humano é uma fábrica de ídolos. Vocês estão entendendo? Vocês entendem a necessidade? Vocês entendem o quão importante é o cuidado que nós temos do que nós consumimos com os nossos olhos? Amém? Amém? Então vamos lá. Se você não está convencido ainda, vamos lá. Levítico capítulo 21, verso 17. Vai lá comigo. Levítico capítulo 21, verso 17 em diante. Amém? Diz assim o texto bíblico: o Senhor disse a Moisés, contexto, o Senhor está dizendo a Moisés quais são as qualificações do sacerdote, ok? Aqueles que ministram a Deus. Olha só: falharão, dizendo, nenhum dos seus descendentes nas suas gerações, em quem houver algum defeito, se aproximará para oferecer o pão do seu Deus, pois nenhum homem em que houver defeito se aproximará. E vamos lá, os defeitos agora. Primeiro defeito: seja um homem cego, coxo, de rosto mutilado ou desproporcionado, homem que tiver o pé quebrado ou mão quebrada, que for corcunda, anão, que tiver defeito nos olhos, sarna, feridas na pele, ou que tiver testículo esmagado. Aqui a gente está falando, obviamente, de uma característica do Antigo Testamento, ok? Mas é importante analisar esse texto, que Deus estabeleceu um padrão para ministrar ao Senhor. Nesse relato aqui, estava falando das características físicas, mas nós podemos pegar isso como sombra de características espirituais, que eu e você somos sacerdotes, amém? Amém, gente? Vamos lá? Todos somos sacerdotes, amém? Todos somos reis também, mas calma aí, você não é filho do rei para ter, sou filho do rei, calma, sacerdotes, vamos lá? É óbvio que eu não vou pegar todas essas características, mas eu queria falar de duas, que falam a respeito de visão. Não seja cego e defeito nos olhos. A cegueira aqui não se trata apenas de falta de revelação e discernimento, obviamente que fala sobre isso também,
mas creio que também é aquele que tem comprometimento da sua visão e não consegue contemplar ou está contemplando aquilo que não se deve. Olhe que pesado. Se você tem um defeito no olho, você tem problemas no seu sacerdócio. Você pode ser desqualificado se você tem problemas nos seus olhos. Pesado, sim ou não? Você entende a responsabilidade sua, daquilo que você consome com seus olhos? Entende a necessidade de revelação e discernimento, mas também entende a necessidade daquilo que você tem contemplado e consumido? Isso pode te desqualificar como ministro. Olha só o que diz o Salmo 115, vamos lá. Salmo 115, verso 1. Gente, eu não vi a hora que eu comecei. Vocês viram? 35? Tá bom. Salmo 115, verso 1. Vamos lá? Diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Agora, os ídolos das nações são prata e ouro e obra de mãos humanas. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, têm mãos e não apalpam, têm pés e não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem e todos os que nele confiam. Mais uma vez, aquilo que você contempla, você se torna. E agora, não é de se surpreender que tem um monte de gente que não está vendo nada, não está ouvindo nada, não está sentindo nada, porque talvez os seus olhos estejam apontados para o lugar errado. Talvez você está se tornando como objeto de adoração sua. Agora, se você está adorando a Deus, o nosso Deus tem olhos e vê, tem ouvidos e ouve, tem nariz e cheira. É um Deus que sente, é um Deus que fala. A gente vai ver daqui a pouco, mas Richard Foster vai falar que Deus não está com laringite, Ele continua falando. E eu percebo, gente, como nós temos negligenciado esse princípio tão importante. Nós temos deixado a nossa vida corrida, tomar as rédeas dos nossos momentos com Deus. O nosso maior bem, talvez, desse século seja o tempo. E o que nós temos feito com o nosso tempo? Será que nós estamos entregando tudo isso nas mãos dos nossos próprios desejos? E não estamos contemplando o que realmente deve ser contemplado? Nesse tempo que vivemos hoje, é muito bonito a gente falar assim: eu estou trabalhando dia e noite e dia. Eu sou um workaholic. Faz 2, 3, 4, 5 anos que eu não tiro férias. Algumas pessoas vão olhar e falar assim: nossa, esse cara deve ser bem sucedido. Bem sucedido no quê? O que é ser bem sucedido no nosso tempo? Vamos lá, gente. Vamos lá. Sabe, meus amigos, a ordem de Jesus para o seguir é um chamado a fixar os nossos olhos nele, para alinhar os nossos anseios e amores. É óbvio que teremos coisas que nós vamos amar. Maridos, amem as suas esposas. Deus ordena você amar a sua esposa, porém devemos amar quem primeiro? Deus. Nós precisamos alinhar os nossos anseios e amores. E sabe, eu queria entrar numa coisa importante aqui. Nós temos lutado, muitos de nós temos lutado com pecados recorrentes. O texto de 2 Coríntios 3 vai falar assim: cara, o que você contempla, você se torna, e você é transformado de glória em glória. Agora, por que não estamos sendo transformados? Porque não estamos contemplando.
Se não estamos contemplando, como seremos transformados? E aí? A conta não fecha. E é interessante que nós criamos um monte de métodos humanos para que nós possamos vencer pecados. Só que a verdade é, você só vai ser transformado na presença dEle. Não existe outro caminho, não existe outro atalho, senão olhar para Ele e me tornar parecido com Ele. Ah, Diego, eu percebi que eu sou muito arrogante, eu sou muito orgulhoso, eu estou todo dia falando assim, eu preciso ser mais humilde, humildade de Deus, não é pensamento positivo, amém? Não existe isso, humildade, não é assim, gente. Como que eu me torno alguém manso e humilde? Eu me torno alguém manso e humilde contemplando aquele que é manso e humilde. Não existe caminho, não existe outro caminho, não existe atalho. Eu vou para as Escrituras e eu medito nelas. Eu mergulho em Deus e falo, Deus, eu estou reconhecendo que eu sou orgulhoso, eu sou um cara arrogante, eu preciso da humildade, me mostra Cristo, Espírito Santo revela Cristo a mim, me mostra aquele que é manso e humilde e transforma a minha vida. Não existe outro atalho, não existe. Você quer ser muito ruim, você quer ser bom, contemple a Ele. Se você é imoral, meu amigo, se você consome pornografia, e vamos lá, preciso entrar nisso. Se você consome pornografia, imoralidade, etc., nós criamos vários mecanismos, e os mecanismos e ferramentas, ok, são bons. Ah, vamos instalar um negócio aqui para mandar o IP e bababá. Ah, eu vou pegar o computador e vou jogar fora. Cara, legal, mas você não vai ser transformado. Você vai ter um monte de ferramenta humana e você vai estar brigando humanamente com algo que é espiritual. E vamos lá, vai dar ruim. Sabe por quê? Na primeira oportunidade que você tiver, você vai cair de novo. Então, como que eu me torno alguém que não é imoral? Contemplando aquele que é santo, olhando para aquele que é santo e sendo transformado. Nós temos perdido o fascínio por Deus. Se você está algum tempo aqui na casa, você já viu a gente falando sobre Apocalipse 5, 4, Apocalipse 1, e como os 4 seres viventes, cheios de olhos por detrás e por diante. Talvez você olhe para esse texto e fale assim, isso aqui é uma alegoria. Não é, gente. Eles existem, fisicamente. E eles olham para um Deus físico, onde o trono está cheio de glória e majestade, trovões, relâmpagos, e esses seres estão com olhos por detrás e por diante, cantando santo, 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 todo o momento. Por quê? Porque eles são fascinados por aquilo que eles estão vendo. E nós estamos entrando, nós precisamos cuidar para não entrar no automático, nos acostumarmos com aquilo que nós vivemos. A nossa oração tem que ser, Deus, não me deixa perder o fascínio, não me deixa perder o fascínio por você, eu quero continuar contemplando. Você já percebeu? Vamos lá, eu estou querendo trocar de carro, certo? Meu carro está legal, mas eu preciso, ele já está meio antiguinho. Você já percebeu que quando você vai atrás de um carro, você vai lá, fala assim, cara, eu quero comprar, vou dar o mesmo exemplo que eu dei de manhã, vou lá comprar um Virtus, todo mundo conhece o Virtus daqui, né? O carro da Volkswagen lá. Cara, quando você começa a ver o carro, você já percebeu que você vê Virtus em todos os lugares? Você descobre que o teu vizinho tinha Virtus e você não sabia. O teu parente tinha Virtus, você não sabia. O teu amigo tinha Virtus. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Parece que todo mundo tem. Cara, Deus colocou isso em nós. Eu quero que você entenda isso. Sabe por quê?
Porque nós começamos a olhar e contemplar isso, e nós começamos a enxergar coisas que a gente não enxergava antes, e quando contemplamos Deus de verdade, e ansiamos por Ele, os nossos olhos começam a fixar nele de verdade, nós começamos a enxergar Deus onde a gente não via antes. Cara, você olha e fala, meu Deus, eu não percebia que Deus estava aqui. Foi Deus que colocou isso em nós, gente. Então quando você vai ver, poxa, você vai comprar uma roupa, uma marca, Adidas. Cara, você começa a ver um monte de gente com Adidas na rua. Fala, meu Deus, o que está acontecendo? Virou modinha? Não. É que antes você não percebia, mas aquilo tomou os seus olhos. E você começa a contemplar, e você começa a enxergar onde não existia antes. Ou melhor, onde já existia e você não via. Será que o nosso desejo de controle está impedindo a gente de parar tudo? E como alguns pais da igreja falam, temos o nosso tempo de ócio santo. Ócio, contemplação, parar, meditar, ouvir de Deus. Sabe por quê, gente? A gente para aqui, ó. Quer ver isso aqui, ó? A gente já fica incomodado. Vamos, fala. Porque a gente não consegue ficar quieto. A gente não consegue parar tudo para ouvir Deus. E lembram? A matéria-prima da revelação é a nossa atenção. E nós precisamos parar tudo e olhar para Ele. Será que vamos ter tempo para Deus nas nossas agendas? Ou será que Ele tem prioridade nas nossas agendas? Se não temos contemplado Ele, como que estamos sendo transformados? E mais do que apenas contemplar, mas a contemplação não é apenas a contemplação por ela mesma, mas existe uma interação na contemplação. Quando olhamos para Deus, precisamos responder de alguma forma. Quando Deus revela algo, lembra dos 4 seres viventes? Lembra dos 24 anciãos? Eles lançam as suas coroas, eles respondem àquele momento de contemplação e adoração. Você consegue ficar em silêncio e contemplando, meditando nos atributos e no caráter de Deus? Ou a tua mente vagueia para o próximo boleto? Ai Deus, aleluia, o boleto, Senhor, por favor, Pai. Nós não podemos ser apenas observadores na contemplação. Nós precisamos interagir com Ele. Lembra um Deus de relacionamento? Nós precisamos parar tudo. E sabe, no tempo que nós estamos hoje, onde tudo chama a atenção para nós, onde tudo busca a nossa atenção, onde existe coisas que precisamos fazer correndo toda hora. Nós falamos alguns, eu não sei quem estava aqui no domingo pela manhã que o Alê pregou sobre disciplina. Nós precisamos ser disciplinados. Vamos lá. Será que você consegue acordar mais cedo? Será que você consegue dormir mais tarde? Ou você vai continuar dando desculpas? Aquilo que nos fascina faz com que a gente prossiga. Sabe por quê? Vamos lá? Você fala aqui, eu quero ver o que João viu. Bem? Eu quero ser como Paulo. Mas e aí, você está vendo o que Paulo viu? Ou não? O que faz uma pessoa morrer cortada no meio? O que faz uma pessoa morrer de cabeça para baixo? O que faz uma pessoa ficar com uma faca no pescoço e ser degolada e não negar a Cristo? É aquilo que ela viu. Não existe outra coisa. Nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos.
Sabe, meus amigos, se você não está vendo nada, se nós não estamos vendo nada, se nós não estamos contemplando a Ele, eu vou te falar, nós estamos vivendo um tempo que já é ruim, mas eu vou te falar o seguinte, vai piorar. E sabe o que vai acontecer? Muitos vão apostatar da fé. Por quê? Porque não têm fixado os olhos nele, não têm sido fascinados. Esses discípulos eram fascinados. Eu quero ser como os morávios. E aí, você está vendo o que os morávios viram? Porque é muito bonito a gente cantar aqui. Na primeira perseguição, o que vai acontecer? Quantos de nós estamos sendo vendidos como escravos? Vamos lá! Aquilo que nos fascina faz com que a gente prossiga. Esses homens viram algo. Êxodo capítulo 34, não precisa abrir, 29 a 30, quando Moisés desce do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois de Deus ter falado com ele, quando Arão e todos os seus filhos de Israel olharam para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, ficaram com medo e chegaram perto dele. Isaías capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com outras 2 cobriam os pés, e com outras 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. A gente não presta atenção nessa parte. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito num povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado foi perdoado. Isaías contemplou um Deus santo, ele contempla esse Deus santo, e a iniquidade dele é revelada. Ele fala: ai de mim, eu sou um homem de impuros lábios. Então Deus vem e fala assim: serafim, pega uma brasa lá. Ele reconheceu, ele me contemplou, ele contemplou um Deus santo. E o que acontece? Esse serafim toca os lábios de Isaías e fala assim: sua iniquidade foi tirada, e seu pecado foi perdoado. Alguém que contemplou e se tornou. Estão entendendo? Paulo no caminho de Damasco, todo mundo conhece a história. Paulo, ele é um perseguidor da igreja, e de repente ele tem um encontro com Jesus. Ele é mudado daquele dia em diante. Estevão, o primeiro diácono a morrer, o que esse Estevão viu, que ele é apedrejado até a morte, e ele fala, o que ele fala? Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Esse cara era um cara fascinado. Salmo 145:15 vai dizer assim: em ti esperam os olhos de todos, e tu a seu tempo lhes dá alimento. Então vamos fazer uma rápida retrospectiva para a gente ir para o final. Nós entendemos que existe uma prática que precisamos praticar, que é a contemplação. Só que isso fala de um cuidado com os nossos olhos e com aquilo que os nossos olhos têm consumido. E a pergunta que fica: o que você tem consumido? O que eu tenho
tenho consumido nos últimos dias, nos últimos meses, nos últimos anos. Nós entendemos que somos tentados nos nossos próprios desejos e concupiscências. Nós vemos, desejamos e consumamos, é o processo. Nós entendemos também que a visão ela é importante para o sacerdote. Isso pode comprometer o seu sacerdócio. E nós entendemos também, nós falamos que precisamos ser fascinados por ele. Nós não podemos perder o fascínio. Quando as coisas começam a se tornar comuns, nós precisamos olhar para Deus e orar: Deus, não me deixe perder o fascínio. Eu quero encontrar mais uma faceta de quem você é. E a prática disso? Talvez você pergunte: Diego, e aí a prática disso? Thomas Merton vai dizer assim: a contemplação verdadeira não é um truque psicológico, mas uma graça teológica. Quando a gente pensa em contemplação, e a gente, por muito tempo, a igreja cristã tem ignorado a prática da contemplação, principalmente na coletividade, porque a gente tem diminuído cada vez mais os cultos, diminuído, por quê? Porque as pessoas ficam enfadadas, porque as pessoas ficam cansadas, porque ele não aguenta mais ouvir o pregador, não aguenta mais ouvir a adoração. E nós, na coletividade, não estamos ensinando as pessoas que existe uma prática chamada contemplação. Será que essas pessoas estão contemplando na sua individualidade? Vamos lá. Será que você tem repertório para mais de meia hora de adoração? De olhar para Deus e responder em adoração a Ele? Eu não sei se você percebeu, mas como comunidade nós temos uma prática aqui. Muitas vezes a gente para de cantar e os instrumentos ficam tocando. Por quê? Porque, cara, é a tua hora de olhar para Ele. Você não tem que olhar para a galera aqui. Você tem que olhar para Ele. E qual que é o teu repertório? O que você está vendo para responder em adoração? A diferença é que nós temos olhado para a contemplação por muito tempo e comparando ela com a meditação oriental, por exemplo. Só que a meditação oriental é uma meditação onde a gente para tudo para se esvaziar. A meditação cristã fala: você precisa se esvaziar, mas a contemplação verdadeira é se encher de Deus. São conceitos completamente diferentes. Nós nos esvaziamos para preencher com as verdades da palavra e da sua presença. E o propósito dessa contemplação, primeiro, consciência da presença. Nós falamos de alguns pecados aqui. Vamos lá. Se você vai mentir, eu vou mentir alguma coisa a respeito do Lucas aqui, e eu vou falar para o Yudi. Eu vou mentir para o Yudi na frente do Lucas? Sim ou não? Só se eu for muito burro. Sim ou não? Vamos lá, gente, vamos lá. Eu vou mentir? Não, porque o Lucas vai fazer: mano, não é isso aí do que aconteceu não. Agora, por que a gente consegue mentir na frente do Espírito Santo? Nós não temos consciência da presença de verdade. Nós olhamos, nós falamos: nossa, que coisa muito bonita, Deus é onipresente, mas você não acredita na verdade. Se você tem problema com pornografia, você abre pornografia na frente da sua esposa, da sua mãe? Por que você abre na frente do Espírito Santo? Porque não temos a consciência que Deus está aqui de verdade. Nós achamos, nós temos uma teoria, mas na verdade, cara, você não acredita. Porque se você acreditasse de verdade, você fala: cara, o Espírito Santo está aqui, velho. Então a contemplação, ela traz essa consciência de uma presença real de Deus em todo o tempo. Segundo ponto, abrir espaço para Deus. Apocalipse capítulo 3, verso 20 vai dizer assim: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3, 20 não fala de alguém que não é convertido. Está falando para uma igreja. Deus está falando para uma igreja: por favor, tenham atenção à minha voz, porque se você ouvir a minha voz,
e abrir a porta, eu vou entrar e cear com você. Muitos de nós não temos Deus ceando na nossa mesa, porque não ouvimos, porque não temos tido atenção para a voz dEle. Então, a contemplação, ela vai nos levar a esse lugar, que abre a porta para Deus influenciar toda a nossa vida, com uma realidade viva de sua presença. Quem está atento para ouvir a voz e abrir de verdade? Terceiro ponto, consumir tudo que é impuro. Hebreus capítulo 12, 28 e 29 vai dizer assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Essa chama acesa dentro de nós, continuamente consumirá tudo que é impuro. Então dia e noite nós somos consumidos por essa presença, e Ele consumirá tudo, mais uma vez, contemplando e se tornando, contemplando e sendo transformado dia após dia. Se a gente tem uma expectativa de sucesso nesse estilo de vida de contemplação, a gente precisa energicamente, disciplinadamente, entrar nesse lugar de ócio santo. E como a gente faz isso? Procure um lugar secreto, primeiro ponto. Mateus 6,6, por muito tempo o quartinho virou uma mania. Todo mundo falava de quartinho, quartinho. Mas grande parte não sabia o que era quartinho, só queria falar que era quartinho. E aí? O que é isso? Nós precisamos sentar, nós precisamos entrar no nosso quarto, fechar a porta, gastar tempo com Deus. Não existe atalho, gente. Não existe atalho. Segundo ponto, através das Escrituras, quando a gente entra nesse lugar secreto, abra sua Bíblia, rumine em cima do texto bíblico, aplicando para a sua vida, gastando tempo meditando nas verdades. Não é um estudo, é pedir para o Espírito Santo trazer luz para você a respeito das verdades daquele texto, com o coração humilde e receptivo, sem pressa, gente. Diego, eu não sei fazer isso. Cara, pega o Salmo 23, começa por ele. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor, só essa primeira parte, Deus tem sido o Senhor na sua vida? Você realmente tem submetido a tua vontade a toda a vontade do seu Senhor? Deus, eu tenho percebido que eu tenho tomado as rédeas da minha vida, e o Senhor na verdade não é o Senhor da minha vida. Então me revela o seu senhorio e me coloca nesse lugar de escravidão por amor, de um senhorio saudável, onde eu confio plenamente na sua vontade. Ele é o meu pastor. Será que Ele tem sido teu pastor de verdade? Senhor, eu tenho meditado no seu pastoreio, e eu tenho visto que, Deus, eu tenho deixado o meu pastoreio das minhas finanças no dinheiro. Eu não tenho confiado no Senhor de verdade. Então revela o teu pastoreio de verdade para mim. Mostra. E Deus, se precisar, quebra a minha perna. Porque eu não quero só a parte boa do pastoreio. Eu quero que o Senhor me corrija também. Você entende? Sim ou não? Salmo 119, 147, 148 vai falar assim: levanto-me antes do amanhecer e clamo na tua palavra, e espero confiante. Fico acordado nas vigílias da noite para meditar na tua palavra. Aqui está uma base bíblica para você orar de dia e de noite. Amém? Encontre Deus na criação. Salmo 119 vai falar assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Olha o que diz Mateus capítulo 6, verso 26 a 34. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida?
Por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios dos campos, eles não trabalham e nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? O que Jesus está falando aqui? Observem a criação e enxerguem, contemplem quem eu sou. Então Deus está falando assim: olhe para os lírios dos campos. Você tem falta de confiança em mim? Olhe como eles se vestem. Será que vocês não vão ser vestidos assim também? Vocês estão entendendo? Aleluia. Richard Foster vai dizer assim: eis aí de forma resumida o fundamento bíblico para a meditação. As maravilhosas novas dão conta, ou seja, o Evangelho, dão conta de que Jesus não parou de agir nem de falar. Aleluia. Ele ressuscitou e continua trabalhando em nosso mundo. Ele não está ocioso e nem com laringite. Ele está vivo entre nós, como sacerdote para nos perdoar, profeta para nos ensinar, rei para governar sobre nós e pastor para nos guiar. Aleluia. Essa noite, gente, eu queria que a gente olhasse para Ele. Essa noite, eu queria que a gente tivesse a consciência daquilo que tem consumido os nossos olhos, e daquilo que nós temos contemplado dia e noite e dia. Talvez a tua pergunta, talvez você precise olhar para dentro e falar: cara, faz tempo que eu não vejo nada, faz tempo que eu não ouço nada, faz tempo que eu estou sendo consumido pela vida das outras pessoas. Deus, eu tenho desejado mais o que as pessoas têm do que o Senhor. Deus, eu tenho olhado para a grama do vizinho e sempre achado ela mais verde. Eu não tenho reconhecido o Senhor nas coisas, porque os meus olhos estão consumidos com as coisas desse mundo, e eu não estou enxergando, eu não estou olhando, eu não estou ouvindo. Deus, eu tenho sido tentado nos meus olhos dia e noite, e eu tenho dado vazão a esse pecado. Senhor, muda o nosso coração. Eu queria que essa noite nós precisamos fazer duas coisas. Primeiro, eu queria que você fechasse seus olhos agora e reconhecesse algumas coisas. Eu creio que todos nós aqui temos coisas para colocar diante do Senhor. Então eu não vou fazer um apelo para você vir aqui para frente. Eu quero que você feche seus olhos e não preste atenção em mim andando para lá e para cá aqui. Mas que você reconheça e se arrependa hoje. Hoje é um momento de arrependimento, de olhos fixados em lugares errados, de contemplação de coisas que não devem ser contempladas ou que são contempladas demais e Deus de menos. Comece a orar aí no seu lugar. Nós vamos fazer algo muito de propósito aqui, muito intencional. Nós não vamos fazer muito barulho. Nós não vamos tentar mexer com mais do que o Espírito Santo deseja mexer com você. Senhor, nós nos arrependemos essa noite. Senhor, nós nos arrependemos de termos colocado os olhos em coisas que não devemos colocar. Nós nos arrependemos essa noite, Deus, de estarmos dando atenção demais a coisas que não devem ser dadas atenção.
Nós nos arrependemos, Senhor, por termos dado pouca atenção ao Senhor. Eu oro, Pai, que o Senhor retire de nós todas as nossas desculpas. Vem, Espírito Santo. 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 Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Convence-nos do pecado, da justiça e do juízo. Eu oro, Espírito Santo, posiciona os nossos olhos corretamente essa noite. Posicione os nossos olhos corretamente essa noite. Que o nosso maior modelo seja o Senhor. Estou fascinado. Que o nosso maior desejo seja o Senhor. Que o nosso maior modelo seja o Senhor. Que os nossos olhos estejam apontados para você. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. E a segunda coisa que eu queria te estimular a fazer, e você pode gastar o tempo que você quiser nisso, que você agora olhasse para Jesus, que você agora olhasse para Jesus, e à medida que você olha para Ele, você responda a Ele em adoração, da maneira como você deseja. Eu queria que a gente realmente fizesse algo prático aqui. Enquanto os instrumentos tocam algo bem suave, se você achar necessário, pegue sua Bíblia e abra um texto bíblico e comece a ser ministrado por esse texto. Isso não é um truque psicológico, como disse Thomas Merton, mas uma graça teológica. Uma graça teológica. Senhor, eu oro que essa noite nós possamos ser transformados. À medida que olhamos para você, à medida que nós dedicamos esse tempo para você, tão suave, que o Senhor comece a implantar, ferir o nosso coração com as verdades de quem você é. Fere, Senhor, os nossos corações, fere os nossos olhos com a sua beleza. Apocalipse capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. E vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele.
Eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé um cordeiro, que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles harpas e taças cheios da oração dos santos, cheias de incenso, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então eu vi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor e a honra, a glória e o domínio para todos sempre. Não há ninguém maior do que você, Jesus. Senhor, nos ajude a contemplar. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Espírito Santo, revela-nos o Cristo essa noite. Espírito Santo, revela-nos o Deus vivo. Revela-nos, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, mais, 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 mais. O rabarabababababa sataralama sayayai. O remayayaya masararaya. Ricalabaya satarala. Mais Espírito Santo, 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 mais Espírito Santo. Meus amigos, a gente vai permanecer. Se você entende que precisa ir embora, fique à vontade, tá? Vocês estão liberados. Vocês estão liberados, mas aqueles que entendem que precisa ficar mais um pouco, podem permanecer. Vocês que estão indo e aqueles que ficam, a minha última instrução é: não deixem para fazer isso apenas no coletivo, mas mergulhem com intensidade na contemplação daquele que é digno. Em nome de Jesus.